Olá pessoal, você sabe o que são os vírus? Você sabe o que é a Covid-19? Bom, esses assuntos estão muito em alta no momento, no Brasil e no mundo, tá? E devido a essa situação foi necessário criar um vídeo para que eu esclareça alguns pontos de como é que funciona o nosso corpo, na questão de defesa, nas barreiras de defesa do nosso corpo, e o que é o vírus, como ele se comporta, quais são a sua estrutura, as principais características relacionadas à sua reprodução, à sua organização, tá? Forma de tratamento, a questão da vacina, tá bom? Por que tem tanta demora, mas ao mesmo tempo está tendo essa espécie de disputa de quem que desenvolve primeiro, tem muito poder aí aquisitivo econômico forte, tá bom? Então, se você quiser saber desses e também de algo a mais que vai ser discutido no vídeo, então fica comigo. Desde já peço que vocês se inscrevam no canal, clica aí em gostei, tá bom? E vamos ao vídeo. Bom, o que são os vírus, tá? Comecei colocando essa pergunta aqui, ó. O que são os vírus? E no decorrer do vídeo a gente vai comentar sobre isso. Posteriormente vamos também discutir e o que é a Covid-19, tá? Vamos tratar especificamente aqui do coronavírus. Não vou entrar em detalhe dos outros vírus, tá? Porque o vídeo vai ser um vídeo curto, relativamente curto. Se a gente fosse falar de cada doença e cada vírus que provoca as doenças, teria que ser um vídeo muito extenso, tá bom? Então, começo perguntando, como o nosso corpo se defende? Primeiramente, pessoal, nosso corpo ele tem as chamadas defesas inatas. Essas defesas inatas são as defesas que nós já nascemos com elas. São a defesa que já dizem, como dizemos no popular, a defesa de nascença, tá bom? Ela é constituída de duas linhas, tá? A primeira linha de defesa, lógico, é a pele e mucosas. A pele, o maior órgão do corpo humano, é a pele, e as mucosas é um tecido que reveste as cavidades do nosso corpo, tá bom? Então, primeiramente, a primeira barreira que alguma substância estranha, algum micro-organismo estranho vai encontrar antes de entrar no nosso corpo, vai ser a pele e as mucosas. Lembrando, no caso dos vírus, lógico que a porta de entrada também pode ser o quê? A boca, nariz e os olhos, tá bom? Depois, se ele conseguir passar essa primeira linha de defesa, ele vai para a segunda linha de defesa, que já é algo interno, que vão ser as células do sangue. No caso, as células do sangue especificamente qual? Porque o nosso sangue ele vai ter as hemácias e os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Então, o que acontece? São esse tipo aqui de células, que são células existentes no sangue, denominadas de leucócitos, que vão justamente criar os anticorpos. Esses anticorpos eles vão ser necessários para poder destruir os antígenos. Calma, vamos devagarzinho. Dois pontos importantes. Anticorpos, antígenos. O que acontece? Os anticorpos é algo que nosso organismo produz. Ele produz para poder justamente combater alguma coisa estranha que vai entrar em nosso corpo. Seja quando ela já furou essa primeira barreira e acabou atingindo a segunda linha de defesa. Ou então a gente possa estar com as mãos com alguma coisa, coloca na boca, coça os olhos, coloca no nariz, alguma coisa. Bom? Então, os anticorpos eles vão justamente atuar na defesa do nosso organismo. Para atuar o quê? Para destruir os antígenos. Então lembra, anticorpos é o que vai destruir a substância estranha que entra no nosso corpo, que são os antígenos. Mas, quando eu coloco a palavra aqui, antígenos, então vem aqui, ó. E os antígenos? O que são os antígenos? Já disse que são substâncias estranhas que adentram em nosso corpo. E os vírus, tá? Os vírus, eles são antígenos, que é alguma substância estranha que vai adentrar em nosso corpo. Bom, em relação aos vírus, pessoal, como eu falei, a nossa aula aqui é referente aos vírus. Os vírus, eles só foram observados, só foram descobertos na década de 1940. Por que isso acontece? Foi aí onde surgiu o microscópio eletrônico. Antigamente, períodos atrás, isso aqui é microscópio óptico. O que acontece? Os vírus, eles são tão pequenos,
que com o microscópio óptico não dava para identificá-los. Só foi possível identificá-los com o microscópio eletrônico. Bom, e outra característica dos vírus é justamente que eles são acelulares, ou seja, o termo a, esse prefixo significa não, ou seja, eles não têm células, tá bom? Já que eles não têm células, de um modo geral, a sua organização é de certo modo mais simples. Só vai ter o seu material genético e uma cápsula de proteína ou lipídios chamada de capsídeo, que vai envolver esse material genético. Lembrando que o material genético é de ácidos nucleicos, pode ser o DNA ou o RNA, tá bom? A definição dos vírus, parasitas intracelulares obrigatórios. Por que eu reforcei essa definição que está colocada aqui? Porque sua reprodução, veja só, se eles são parasitas obrigatórios, se eles não tiverem um meio para se hospedarem, eles não vão se reproduzir. Então o vírus, sozinho, sem estar em um meio intracelular, ele não vai ter capacidade, não vai ter força nenhuma. E em questão de poucas horas, dependendo de fatores de temperatura e outras situações, ele não vai sobreviver, tá bom? Ele só vai ter esse poder de reprodução se ele estiver dentro de uma célula. Inclusive, ele consegue hospedar até bactérias. E as doenças. Quantas doenças provocadas por vírus? Eu vou falar aqui algumas, tá? Mas lembrando que o nosso destaque vai ser na questão da Covid-19. Por exemplo, gripe, resfriado, dengue, febre amarela, sarampo, catapora, raiva, rubéola, cachumba, a poliomielite, zika e chikungunya, a hepatite, herpes, a AIDS, que é o vírus HIV, e a questão da Covid, tá bom? Bom, em relação à questão do tratamento, o que acontece? Eu coloquei aqui alguns pontos, sendo que o nosso destaque principal, mais uma vez eu estou falando, serão vacinas referentes aos vírus na questão do Covid-19, tá bom? Então veja só, a questão do tratamento, os antibióticos. Os antibióticos eles são voltados mais para o tratamento de doenças bacterianas provocadas por bactérias. Então não é a nossa questão. Por exemplo, os medicamentos já existentes e os soros. Também, tanto o medicamento quanto os soros, eles já são para quando, por exemplo, a pessoa já tem a doença e a partir daquilo já vai ser tratado, para ter um tratamento e futuramente a questão da cura. E as vacinas? Como é que as vacinas funcionam? As vacinas funcionam de forma preventiva, ou seja, ela vai preparar seu organismo para se defender contra aquele agente estranho, contra aquele antígeno. Então, de modo geral, o que são as vacinas? As vacinas elas são preparadas por meio de antígenos mortos ou enfraquecidos, também chamados de atenuados. Então, o que acontece? No momento em que você recebe uma vacina, eles estão injetando no seu organismo vírus, só que calma. Eles estão injetando vírus mortos, ou então vírus muito fracos. Por que eles estão fazendo isso? Por que fazem isso? Porque eles vão ensinar os anticorpos, os leucócitos, que eu falei no início do vídeo, eles vão ensinar as suas células de defesa do seu corpo a se defender contra aquele antígeno específico. Agora, é uma questão importante aqui, ó. Por exemplo, existem vacinas que a gente toma uma vez na vida e não precisa mais tomar. Por quê? Nosso organismo já aprendeu a se defender daquele tipo de antígeno. Só que tem vacinas que a gente toma anualmente, no caso da vacina da influenza, da gripe. Mas por quê? Por causa que cada anticorpo ele só é específico para um tipo de antígeno, certo? Então o que acontece? O que são as vacinas? Elas são produzidas por meio de antígenos fracos ou então mortos, tá bom? E por que essa questão toda no tempo de preparo? Por que essa demora toda no tempo de preparo? Coloquei aqui algumas situações, veja só. Já tem mais de 100 projetos de pesquisa no mundo todo para a produção de vacina. Mais de 100. Um dos mais avançados está o da China. Tá? A China, tem um nos Estados Unidos, que foi divulgado recentemente. Também tem outro no Reino Unido, mas tem uns que estão bem avançados. O que acontece? O tempo médio de preparar uma vacina é em torno de 5 anos. Tá? Mas, nesse caso específico do Covid-19, do coronavírus, eles estão querendo colocar aí mais ou menos em torno de 1 ano para preparar essa vacina. Lembrando, para preparar, parte de distribuição, de que chegue em todos os locais, já é outra questão, tá bom?
E um fator crucial que faz com que esse tempo de preparo ele seja muito demorado, lembrando que se for um ano não vai ser tão demorado assim, mas todos os dias a gente sabe o que está acontecendo no nosso país, então está se tornando demorado. É a questão dos testes. Por quê? Os testes eles têm que contemplar várias e várias etapas. Por exemplo, a eficácia tem que ser um medicamento com uma vacina eficaz mesmo, a porcentagens altas, tá, de eficiência, a dosagem para as pessoas, os efeitos colaterais, que se tiver efeitos colaterais muito severos não vai adiantar, a quantidade de pacientes que foram testados e a quantidade de pacientes testados deu uma eficácia considerável numa dosagem adequada, significativa, não teve efeito colateral, ou seja, esses testes eles vão caminhando um em relação ao outro, não tendo interligações. Se algum deles não der certo, não vai funcionar a vacina. Por isso que demora, tá? Esse número de pacientes, inicialmente eles testam em dezenas, depois em centenas e por fim em milhares de pacientes. Então todos vai ter que também ter uma eficácia, uma dosagem e sem efeitos colaterais. E se tiver, tem que ser os mínimos possíveis, né? E outra relação, a memória imunológica. Como assim? É justamente o que eu comentei. Quando o nosso organismo ele recebe alguma substância estranha, os anticorpos vão atuar e vão aprender a se defender contra aquilo. Então, assim, hoje também é uma questão que ainda tem dúvidas, que não temos a certeza que uma pessoa que se contaminou do Covid, ela não pode voltar a se contaminar. Isso não é exato ainda, tá bom? Mas ela já construiu anticorpos no seu organismo para se defender daquele possível mesmo antígeno, certo? Então, continuando. O SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, do coronavírus, tá? Eu coloquei algumas informações referentes a ele. E o SARS-CoV-2. Então, os casos confirmados, eu coloquei uma relação aqui Brasil e o nosso estado, Rio Grande do Norte. No Brasil, foram já com os dados mais atuais que eu consegui, mais de 350 mil casos confirmados. Os óbitos, a quantidade de mortos, mais de 22 mil. E os recuperados, mais de 126 mil. Fazendo uma relação aqui das taxas percentuais, está dando aqui 6,3% de óbitos e uma taxa de 36% de recuperados. Bom, pegando esses dados, colocando no nosso estado, Rio Grande do Norte, mais de 4,5 mil casos confirmados, 184 óbitos e 1,400 casos recuperados. Então está dando uma taxa de 4% de óbito e uma taxa de 31% de casos recuperados, uma taxa menor de recuperação comparada ao Brasil e uma taxa menor de óbitos também comparada ao Brasil, tá bom? Em relação à prevenção, pessoal, as armas que a gente tem, que podemos ter certeza que vamos evitar a proliferação, a contaminação no caso desse vírus, é a questão do distanciamento social, a questão de realmente ficar em casa e no caso, as situações que foram confirmadas e pessoas confirmadas, é o isolamento, certo? Por quê? Porque daqui que sejam feitos todo esse processo aqui de testes e para que chegue no posto de saúde do seu município, a gente não tem noção de quando é que isso realmente vai acontecer. Então, nossa arma é realmente o distanciamento social e lavar bem as mãos com água e sabão e utilizar também o álcool 70. Mas por que utilizar água e sabão ou álcool 70 é tão eficiente? Lembra quando eu comentei sobre a parte estrutural do vírus? Aquele envoltório que protege a membrana, o material genético do vírus, quando você utiliza água e sabão, você vai quebrar aquele envoltório e vai atingir o material genético, ou seja, você vai destruir o vírus. A mesma coisa acontece com o álcool 70, que é um bactericida bastante eficiente, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado vocês nessa nossa aula. E mais uma vez, obrigado e valeu!